Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós falamos a respeito das lições bíblicas da nossa escola dominical. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Gerson Willi e desde já convido você para estar estudando comigo hoje a lição de número 12, a nossa penúltima lição desse primeiro trimestre de 2020. O título da nossa lição hoje é A Urgência do Discipulado. O texto áureo diz o seguinte: Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, convido você para ler comigo agora em Mateus 28, 16 ao 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Também temos uma parte da nossa leitura aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias, no templo e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós temos 3 objetivos alcançáveis nessa nossa aula de hoje. O primeiro deles é conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço, e depois mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Na nossa introdução hoje, nós vamos falar a respeito da exigência do discipulado, o que é preciso para que o discipulado ele seja eficaz. E aqui eu deixei 3 pontos importantes que nós devemos observar em relação ao que um discipulador precisa saber, né? Quais são as exigências para que esse discipulado seja verdadeiro, que ele aconteça com firmeza. A primeira questão aqui, queridos, é a exposição da palavra. O discípulo, né, e o discipulador tem que ter esse vínculo pela palavra de Deus. Um discipulado que é baseado simplesmente em experiências pessoais, em histórias vividas, ele não vai ter uma firmeza assim como deveria ter um discipulado realmente. Então, o discipulado parte do pressuposto de que tem alguém ensinando as Sagradas Escrituras. É um conselheiro bíblico, é alguém que ajuda a esse novo converso a crescer no conhecimento do nosso Senhor. E aí nós temos outro ponto aqui, que é o acompanhamento espiritual. Nós vamos ver o que é discipulado, nós vamos ver o que é discípulo, mas é importante, na introdução, nós destacarmos esses pontos, porque discipulado pode ser de uma perspectiva secular, como nós vamos ver agora nos próximos slides, mas o discipulado cristão, nós temos um arcabouço baseado na palavra de Deus e também no comprometimento tanto do discipulador quanto do discípulo, tanto do mestre quanto do aluno. Então, o acompanhamento espiritual ele é fundamental, acompanhando em oração, ouvindo o que essa pessoa precisa, né, falar. E aí nós temos também o serviço, né, que dentro do discipulado ele vai demandar esforço, trabalho e tempo. Então, antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, no sentido dos pontos da lição, nós precisamos entender que o discipulado é um trabalho.
algo que exige dedicação e determinação daqueles que fazem esse trabalho. A igreja precisa de muitos discipuladores que estejam prontos para estarem recebendo as pessoas que vêm com conflitos de vários, né? de vários segmentos, de determinados pontos da sua vida, aonde o discipulador, o mestre que está ali para ensinar, vai guiá-lo naquilo que ele tem que fazer. O interessante é que a gente tem aqui a separação. Nem todo professor de escola dominical é um discipulador, né? E nem todo discipulador, às vezes, é um professor da escola dominical. Mas nós precisamos ser discipuladores, precisamos ser ensinadores da palavra de Deus. Então, no nosso primeiro ponto aqui, o que é o discipulado? A palavra discipulado vem do termo discípulo e se aplica tanto no âmbito secular quanto no religioso. O discipulado, na perspectiva cristã, é o ato de ensinar, instruir, direcionar alguém. Então, no cristianismo, refere-se à instrução geral para o amadurecimento da fé. A gente, né, que somos discipuladores, nós que ensinamos, que levamos a palavra de Deus, que recebemos os novos conversos, somos responsáveis para indicar o amadurecimento na fé daquela pessoa que está agora chegando, né, está entrando agora na caminhada que uma vez foi entregue aos santos. É uma missão maravilhosa, é um chamamento tremendo em nossas vidas e nós precisamos observar esse chamamento, entendermos aquilo que Deus está falando conosco. Vejamos aqui o nosso próximo ponto. O discípulo e aí embaixo, né, no nosso segundo ponto, a grande comissão. Então vamos lá. O discípulo, nos evangelhos o termo é aplicado com frequência, Mateus aqui 5:1, João 12:2, são dois exemplos disso. O discípulo é ajudado a se desenvolver nas três áreas da vida, espiritual, social e emocional. E aí nós temos o próximo ponto, o ministério do ensino tem destaque nos dons da graça citados pelo apóstolo Paulo em Romanos 12:7. Ou seja, o trabalho de ensino, o trabalho de discipular é algo que tem que ter um foco, um esmero e uma atenção maior da igreja. A igreja ela precisa entender que esse é um ponto muito importante e não pode deixar passar. Então vamos lá, veja o que é que Jesus diz aqui em Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Ensinar, irmãos, é mais do que apenas evangelizar. Ensinar requer uma sistemática, requer uma experiência, requer entender aquilo que você está falando. Então aqui é ir de fazer discípulos, né? Ir de gerar discípulos. Aquele que foi bem discipulado também será um bom discipulador. Então a palavra aqui discípulo, no grego, matateu, acho que tem um H aqui, mas eu coloquei o aproximado, né? Matateu, fazer discípulo, discipular. Nesse sentido, né? No sentido aqui desse versículo, nós entendemos três coisas. O primeiro é que o discipulado não é uma opção, é um mandamento. Eu tenho uma congregação aqui e a gente decidiu não fazer discipulado, simplesmente tem uns cultos normais e aí não tem discipulado. Irmãos, não é isso. O Evangelho de Deus nos chamou, Cristo nos chamou, nos deu essa ordenança, ide, vão lá. A gente só lembra, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Mas aqui a gente escuta, ide ensinai, ide apregoai o evangelho, mas também ide ensinai, fazendo com que essas pessoas aprendam a guardar aquilo que o Senhor Jesus já falou. Então, o segundo ponto aqui, o discípulo deve aprender a guardar as instruções de Jesus. As instruções, aqui no versículo 20, diz assim, e de ensinar eles a guardarem aquilo que eu tenho falado. Então essa é a comissão, esse é o grande chamamento da igreja. A comissão da igreja, o propósito principal da igreja é ensinar a esse mundo, é ensinar as pessoas, pregar o evangelho ao mundo, converter-se a pessoa, nós ensinamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Tudo bem, meus queridos? Aqui no ponto 3, em Atos, nós vemos o mandamento sendo cumprido. Então, quando você vai ler ali a história da igreja primitiva, você vai ver que ela estava cabalmente, digamos assim, num sentido amplo, né? Claro que não no sentido perfeito, totalitário. Nós vemos ali problemas na igreja de Atos dos Apóstolos, mas no sentido bem amplo e geral, nós vemos que a igreja estava cumprindo o seu chamado. Há muitas igrejas hoje frias em relação a isso, ao ensino, ao estudo da palavra de Deus, baseado apenas em experiências, né? Baseados em experiências que o líder teve, né? Que uma pessoa viu, e aí a igreja ela acaba ficando doente, aquela comunidade, aquela congregação, porque não tem um alicerce bom, que é a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus.
Então a comissão é essa. A grande comissão é levar o evangelho e ensinar a todas as nações, fazer discípulos, e esses discípulos farão outros discípulos, e assim sucessivamente, e nós ganhamos para o reino de Deus, acrescentamos pessoas e pessoas pela graça de Deus. Nosso último subtópico desse ponto, o que é o discipulado, nós vamos falar também da educação cristã, né? Veja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos ensinavam, né? Então eles conseguiam se manter. Essa perseverança aqui se aplica ao que Jesus Cristo ensinou e que o Espírito Santo se encarregou de dar continuidade orientando a igreja, como diz aqui em João capítulo 14 e o versículo 26. Eles perseveravam no ensino, eles não se cansavam de falar da palavra de Deus. É muito importante isso, meu querido líder que você está me escutando, meu querido professor, seja lá como é que se chama na tua igreja, líder de departamento, enfim, quero que você entenda que a obra do discipulado é algo que não pode ser esquecido. Às vezes nós temos nas congregações, nas igrejas, denominações, eventos para curas e milagres, eventos para campanha de libertação, eventos para receba aqui a semana da vitória financeira, e aí, irmãos, a gente não escuta em maneira nenhuma dizendo a semana do discipulado, né? Trabalho de discipulado, trabalho de ensino da palavra de Deus. Existem muitas denominações que eu não considero particularmente que sejam uma denominação sadia, né? São ajuntamentos que infelizmente estão aquém da palavra de Deus, deixaram os rudimentos da fé, o alicerce da fé, o ponto basilar que é o ensino da palavra de Deus. Então aqui o autor ele fala a respeito dos nossos currículos, né? Do currículo dos nossos cursos teológicos, inclusive como eu deixo bem aí nos slides alguma coisa sobre mim, que eu sou professor também de teologia. E aí a gente vê que nos nossos cursos teológicos nós ensinamos várias questões sobre a doutrina de Deus, né, sobre os anjos, o homem e o pecado, expiação, salvação, ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus e a sua igreja e outras coisas mais. O que significa isso? Que nossos cursos teológicos tratam daquilo que está disposto nas Sagradas Escrituras. Jesus ensinou sobre todas essas coisas e muito mais, né? Como a teologia prática e ética, como o cristão deve proceder no seu dia a dia. Então, os nossos cursos teológicos têm esse embasamento também discipulador, de ensinar como a igreja deve se portar. É um curso discipulador, onde faz com que esses irmãos que estão aprendendo levem aí também o ensino da palavra de Deus nessa perspectiva. Então, chegamos no nosso segundo tópico, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Então, nós vamos aqui o primeiro, palavra. Então, a palavra é um instrumento do discipulador. Queridos, o discipulador, o mestre, aquela pessoa que está na incumbência de trabalhar com essa parte do discipulado, e aí às vezes a gente diz assim, mas eu não faço parte desse departamento da minha igreja. Talvez não, mas você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, e as pessoas confiam a você certas coisas, buscam até você. E aí não é porque o nome, né, que você tem a nomenclatura, significa que você não é um discipulador. E o verdadeiro discipulador, ele tem que usar as Sagradas Escrituras. Então é por meio das Sagradas Escrituras que o discípulo entende o caráter de Deus, o plano da salvação e como Jesus é a pedra principal do edifício chamado igreja. A gente já viu isso aqui em Efésios, né? Um bom discipulado é aquele que é norteado pela Bíblia Sagrada. O meu discipulado é assim, eu gosto de contar histórias, né? Eu falo de alguém, eu digo coisas do meu passado. Tudo bem, a gente diz algumas experiências nossas pessoais para fazer um contexto naquilo que a gente quer falar. Mas no final, no início, o arcabouço geral tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que sobressair todas as nossas experiências pessoais, tudo aquilo que a gente já viveu, e nós temos que conduzir essa pessoa a uma vivência íntima, né, de amor e de costume com a palavra de Deus. Então as instruções nesse período da igreja primitiva vinham diretamente pelos apóstolos. Hoje temos seus escritos como a fonte e não mais o ministério apostólico. O ministério apostólico já se encerrou quando também foram encerrados os escritos, né, do Novo Testamento. Acabou o ministério apostólico, mas através dos escritos que foram deixados, né, nós continuamos recebendo esses ensinamentos. Não existe mais o ministério apostólico hoje, no sentido de termos apóstolos como na igreja primitiva, mas nós continuamos ensinando aquilo que foi deixado pelos santos apóstolos e profetas.
E aí agora no contexto da comunhão, precisamos também ter a comunhão, ensinarmos a palavra e também ensinarmos a comunhão, o amor comum entre os irmãos e o pensamento. Então a palavra grega usada para a comunhão é koinonia, que significa participar ou compartilhar de um evento em comum acordo, num só pensamento e propósito. Observamos que no Antigo Testamento a comunhão referia-se apenas no sentido humano, né? Tem, como Salmo 133, ó com bom e com suave que os irmãos vivam em comunhão. Falava-se apenas numa comunhão entre pessoas, mas no Novo Testamento, né, a gente vai ver que por meio de Jesus Cristo, o cristão pode usufruir da comunhão como os irmãos e com o Deus Trino. Agora não é só entre os irmãos, né? Apesar que Abraão, Moisés, enfim, esses homens tinham uma comunhão com Deus, mas é no Novo Testamento, é depois da revelação de Jesus Cristo, onde nós recebemos o ato da comunhão completa, onde Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, está ali junto, né, em um só propósito. A igreja em adoração e o Pai abençoando a igreja através do seu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo. Chegamos aos nossos dois últimos subtópicos aqui desse tópico 2, a comunhão na igreja de Jerusalém. Então a gente vai ver aqui como era essa comunhão. Veja em Atos capítulo 4, versículo 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então veja aí como era a comunhão da igreja primitiva. Na igreja primitiva, nós observamos dois modos de unidade promovida por essa comunhão, além dessa questão da partilha de bens físicos, né, de bens financeiros. Observamos aqui a primeira, que é a questão do coração. Era um coração deles, do coração. Fala aqui a respeito do centro da vida, a mesma inclinação, o mesmo sentimento, né? E aí também envolve a alma, que é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos estavam no mesmo propósito e esperança. Então a igreja primitiva tem esse selo, né? Quando você quer ver o modelo de uma igreja saudável, a gente dá uma olhada na igreja primitiva. Tinham seus problemas? Tinham, mas até nisso eles eram guiados pelo Espírito Santo, onde a repreensão era baseada naquilo que o Senhor ordenara. Então o coração do discipulado, né, do discipulador, deve levar o discipulando, o aluno, a ele entender que a igreja é um comum acordo. Tem problemas? Tem, mas nós vivemos nessa perspectiva, num só propósito, num só coração, e as nossas emoções levadas até Cristo, o nosso Senhor. É interessante esse aspecto aqui, queridos irmãos, que nós não percamos de vista, né, esse trabalho de comunhão. Às vezes a gente está tão preocupado com os problemas que fulano e ciclano discutiram, e às vezes a gente acaba levando isso até o discipulando, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que levar ele, claro, a verdade, dizer que nós com certeza não temos condições de ter uma igreja perfeita, e a igreja perfeita será só no céu, mas nós entendemos que temos a comunhão dada pelo Espírito Santo. Então vamos lá. O próximo ponto aqui é o serviço. Então no Antigo Testamento, no Antigo Testamento o serviço era entendido como uma função sacerdotal, né? Os sacerdotes levavam ali o cordeiro, faziam ali todo o seu trabalho no templo, no tabernáculo, mas já no Novo Testamento nós temos outra conotação em relação à igreja de Deus. E a gente vai ver aqui, esse serviço agora, no Novo Testamento, é a perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e também no partir do pão, irmãos. Então o serviço da igreja é esse, né? Perseverar no ensino, não se desnortear, não ir para a esquerda, não ir para a direita. Nós precisamos continuar no ensino daquilo que o Senhor nos deixou, não nos desviando, né? E aqui na comunhão, nós precisamos manter a comunhão. Uma congregação desunida, uma congregação que está fadada à falência, uma congregação que não consegue, os departamentos se acham auto-independentes, não tem não tem um vínculo, né? Quase que eu não dizia essa palavra aqui, não são coadunados uns com os outros, eles não conseguem ir para frente, porque Jesus mesmo disse, um reino dividido, ele não consegue subsistir, né? O reino das trevas, se eles forem divididos, eles mesmos não vão conseguir viver, subsistir, vão estar desorganizados. Imagine uma congregação de pessoas, né, humanas e falhas, que estão ali precisando da dependência de Deus e também dependendo, irmãos, uns dos outros. E aí nós vemos aqui esse ponto que eu deixo aqui embaixo. É isso que Deus requer de nós.
Deus requer da sua igreja esse aspecto, perseverar na doutrina, perseverar na palavra de Deus, retirar as heresias, retirar os falsos ensinamentos que tentam entrar a todo custo dentro da igreja e permanecer em comunhão. Uma igreja unida certamente vão lutar contra isso. E aqui no Partir do Pão se fala, né, do serviço, da generosidade dos irmãos, como a gente vai ver aqui. Eles não tinham coisa em comum. O irmão estava precisando de alguma coisa, pode pegar. É aqui, estamos juntos. Esse pensamento é um pensamento sadio e verdadeiro, que nós deveríamos andar sempre nessa perspectiva, sempre nesse pensamento. Então chegamos aqui ao nosso último ponto, crescimento espiritual. Então, aqui é o penúltimo, aliás, nós temos ainda mais dois, né? O crescimento espiritual na vida do cristão, que está sendo discipulado, tem que ser uma constante de forma equilibrada. Ele tem que ser, né? Não precisa ser rápido, mas precisa ter uma constância. Às vezes as pessoas entram na igreja, não, que eu quero aprender logo, e às vezes a gente vê que essa euforia acaba passando, né? E o discípulo realmente não leva àquilo que deveria levar em relação ao ensinamento. Então ele agora é uma nova criatura e precisa de cuidados e acompanhamento para que se desenvolva de forma saudável, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa obrigação e missão fazer este acompanhamento. Então a obrigação da igreja é acompanhar esses novos conversos, fazer com que eles... Como é que está o crescimento? Será que ele está amadurecendo? Será que ele está regredindo? Será que ele está voltando? O apóstolo Paulo fazia isso em suas cartas, né? Ele escutava que o pessoal lá não estava indo bem, mandava uma carta. Tinha alguma coisa de louvor? Elogiava. Esse é o papel, né, do discipulador. Então, o discipulado, que é o nosso ponto aqui central, o discipulado e o crescimento da igreja saudável, sadia. É preciso que a igreja ela cresça, mas ela também cresça saudável. Então, vejamos aqui. Um bom discipulador não é aquele que tenta imprimir suas próprias marcas pessoais no discípulo, e sim aquele que tenta, de forma coerente, indicar o caminho para que o discipulando venha parecer com Jesus. Paulo tinha propriedade de pedir para ser imitado, pois ele imitava Jesus. Sabe aquela pessoa que quer discipular um grupo de pessoas, mas não segundo a palavra? Segundo simplesmente somente o que ela pensa, o que ela é? Não, eu acho que é desse jeito, vocês têm que andar assim. Queridos, precisamos da palavra de Deus, precisamos discipular pela Bíblia. Chega de discipulado onde os adeptos parecem mais cópias daquela pessoa que está ali falando, na forma de falar, no sotaque. Não é isso que a gente vem buscar. A gente não está construindo máquinas, robôs, mas nós estamos fazendo com que as pessoas, que é necessário que a gente faça, que o discipulador faça, ele vá e construa um caminho, digamos assim, que leve esse novo convertido até parecer com Jesus Cristo, que ela fique satisfeita não em parecer com o discipulador, mas é claro que o discipulador ele vai empregar algumas marcas dele, isso é quase impossível, né? Não acontecer. No entanto, o que deve sobressair é um ensinamento cristão, e aí vai chegar até um momento onde o discípulo vai dizer assim, olha, meu mestre, na Bíblia está dizendo aqui, ao contrário daquilo que você falou ontem, e o mestre vai ter que entender, é verdade, eu acabei falhando. Por quê? Porque as escrituras são maiores do que aquilo que eu falo aqui. Então, baseado pela palavra, a palavra tem a primazia. Existem pessoas que pegam o monopólio de certos departamentos, de certas igrejas e, não, vocês não podem pensar diferente, vocês têm que pensar igual a mim. E, em vez de dizer assim, vocês têm que pensar igual à palavra de Deus. O que a Bíblia está dizendo é a resposta final. Ainda que eu me desvie e saia, vocês permaneçam. Né? Porque quem faz com que o discípulo pareça com Jesus Cristo, ele não fica firmado em homens, ele fica firmado na palavra de Deus. Essa sim não é falha, essa sim não se desvia. Por isso que muitos se desviam, os discípulos, os discipuladores, aliás, se desviam, os mestres se desviam, e aí vai uma multidão com eles, porque eles não estavam ensinando para realmente essas pessoas irem a Cristo, estavam ensinando essas pessoas a serem parecidas com elas. Mas eu deixo aqui, o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa legal? Não, porque ele parecia com Cristo. Então ele diz assim, vocês podem me imitar, porque eu não estou aparentando alguma coisa minha, pessoal. Eu estou tentando procurar o tempo todo ser parecido com Cristo. Ele tinha essa autoridade, né? Então se você parece com Cristo, fica à vontade de dizer ao seu discipulando que tente também fazer, olha, faça como eu estou fazendo, eu estou tentando parecer com Cristo. Então você também vai tentar ser parecido com Cristo, tá entendendo? Não é simplesmente parecer com meus trejeitos, com minhas particularidades pessoais. Então, no segundo ponto aqui, o crescimento numérico.
Vejamos em Atos capítulo 9, versículo 31. É importante que você observe esse slide aqui. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Veja, eles se multiplicavam. Quando a gente fez a leitura também, vimos que o Senhor agregava pessoas. Observemos que à medida que a igreja cresce espiritualmente, através do ensino, ela também cresce em número. Então é importante, quando a igreja está ensinando, discipulando, quando a igreja está tendo cuidado no amor, no serviço, acudindo os que estão desvalidos, socorrendo as pessoas que estão em dúvidas, né? Como diz lá em Hebreus, ajeitando os joelhos desconjuntados e segurando as mãos que estão trêmulas, aí nós vamos ter um crescimento exponencial em duplo, né? Tanto numérico quanto também na perspectiva espiritual. E aqui nós temos um problema, né, que são os extremos. A gente tem que fugir dos extremos. E aqui é um acréscimo, certo? O autor não fala disso, mas eu achei interessante colocar na nossa aula hoje. A numerolatria e a numerofobia. Muitas pessoas têm fobia, né? Aliás, idolatria por número. Não, a igreja aqui está crescendo, então Deus está aqui. Então veja o que eu deixei escrito aqui. Hoje em dia, muitos movimentos se valem da quantidade de adeptos para afirmar a sua autenticidade cristã. Então, porque minha igreja tem tantas pessoas, isso significa que Deus está lá, assim, aprovando o trabalho? Nem toda a vida, né? Crescer em número, nem toda a vida é sinônimo de pureza ou aprovação de Deus. Quantas igrejas estão aí, irmãos, oferecendo a tal da teologia da prosperidade, né? A tal de fique rico fácil, fazendo 3 propósitos aqui na semana. Você não é cauda, você é cabeça, você não pode sofrer porque se você é filho de Deus, então você é príncipe, você é chefe também do reino. E aí existe uma grande quantidade sendo despertada pela soberba, mas não significa que aquela multidão seja uma multidão que esteja recebendo o alimento saudável. Então crescer em número, eu já falei isso aqui agora nesse ponto, né? Já em outros casos, líderes ficam satisfeitos que sua congregação permanece há anos com os mesmos, com o mesmo número de adeptos. Estou tranquilo, faz 50 anos que essa congregação aqui tem 20 pessoas. Tem alguma coisa errada, né? Então, uma igreja sem discípulos e discipuladores está deficiente da pregação do evangelho e do ensino da palavra. A igreja, ela cresce sim. Pode ter um ajuntamento grande de pessoas e a pregação ser saudável? Sim, pode ter. A gente vai ver muito isso nos grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história. Mas a gente também vai ver grandes sinais de heresias. Então o cristão ele não pode ser um numeriolatra, né? E ele não pode ter fobia dos números, né? Ele não pode ter fobia dos números que estão sendo agregados na igreja. Eita, tem pessoas chegando aqui, não, será que eu não estou pregando bem a palavra de Deus? A gente tem que ter esse consenso. Tem um número de pessoas chegando, vamos aí pedir a Deus para mandar mais ceifeiros, discipuladores para ajudar. Olha, observando sempre, senão está desviando, né, daquilo que está sendo pregado nas Sagradas Escrituras. Então vejamos aqui o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O nosso último ponto final, o exemplo da igreja de Antioquia, na Síria. Vamos ver comigo aqui. E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22, observe. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Quando a igreja de Jerusalém observou que lá na Antioquia da Síria os irmãos estavam pregando a palavra de Deus e os gentios estavam se convertendo, mandaram Barnabé para dizer, vá ver que movimento é aquele. Se é um movimento cristão, vai ensinar. Vocês precisam ensinar. Barnabé, quando ele chega lá, né? E era um homem cheio do Espírito Santo, vejamos aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai precisar de ajuda, porque a quantidade de irmãos estava crescendo. Então ele parte para Tarso em busca de Saulo e achando conduz para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então a gente aprende 3 coisas aqui. A igreja mandou Barnabé para ajudar no crescimento do ensino. Barnabé mandou chamar a Paulo, ou foi buscar, né? Mandou chamar, não, ele mesmo buscou Paulo para ajudar nesta tarefa e a igreja foi discipulada durante um ano inteiro. O que é que a gente pode aprender, queridos irmãos, nesse último ponto? É que nós precisamos dividir as tarefas. Nós precisamos
ter outras pessoas para nos ajudar. Nós precisamos também ter o cuidado no ensino. Veja aí, 1 ano de trabalho. Deixaram, irmãos, nessa época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha como você mandar e-mail, não tinha como você fazer essas coisas, né? Mas o que acontece? Eles enviam pessoas para ensinar. Eles enviam pessoas para cuidar. Eles ficam ali 1 ano na dedicação até acharem que a igreja estava pronta para andar com seus próprios pés. Que nessa lição nós andemos assim, né? Nessa perspectiva, pedindo a Deus que sejamos bons discipuladores. E se você é novo na fé, está assistindo essa aula aqui, peça para que sua igreja, né, continue, ore a Deus para que ela se desenvolva também na palavra do Senhor. Queridos, ficamos por aqui. Eu quero agradecer se você teve aqui a paciência de chegar até a esse ponto da aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você baixa os nossos slides, deixa aí o seu gostei, ative o sininho de notificações para estar recebendo aqui quando as nossas aulas forem postadas, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.